Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Antes de fazer a leitura da palavra de Deus, rapidamente eu preciso externar o meu agradecimento ao Senhor, privilégio que Deus concede à minha vida, de poder uma vez mais, um dia mais, transmitir e pregar a sua palavra. Nessa oportunidade eu estendo a Deus a minha gratidão por pregar nesse dia tão abençoado que é na nossa reunião de obreiros. E sendo assim, eu estendo ao nosso pastor Isaac, muito obrigado. Deus seja glorificado. Obrigado pela confiança. A verdade é uma só, irmãos. Quando nós vemos o telefone tocar e vemos o nome do pastor Isaac, o telefone sai fumaça. Mas Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Obreiros, que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus Cristo. Por bondade, você que tem um exemplar da palavra de Deus, por favor, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 24, por favor. Capítulo 24 do livro de Levítico. Faremos leitura do verso de número 1 ao versículo de número 4. Que diz assim a palavra do nosso Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Quantos podem dizer amém pela leitura da palavra? Meus irmãos, ontem, quando recebi esse convite para estar trazendo a palavra na nossa reunião de obreiros, através da vida do nosso pastor presidente, eu não fiz diferente como todas as vezes que faço quando vou pregar a palavra do nosso Deus. Eu estive então buscando uma orientação do Senhor, para que Deus viesse sinalizar ao meu coração uma palavra, um texto, para que pudesse trazer nessa noite tão abençoada. Enquanto buscava essa orientação, Deus então trouxe esse texto ao meu coração. Eu não vou me prender na introdução da palavra, mas a verdade é uma só. O capítulo de número 24 do livro de Levítico, para quem é amante da Bíblia,
leitor da palavra de Deus, sabe muito bem que esse capítulo, ele nos apresenta ou fala de 3 assuntos. Quando nós olhamos para este capítulo, nós vamos observar que do verso de número 1 ao verso de número 4, o livro de Levítico, capítulo 24, vai falar para nós, ou vai mostrar o assunto acerca da luminária do tabernáculo, ou falando acerca do castiçal de ouro. Quando olhamos do verso 5 ao verso de número 9, nós vamos observar que esse capítulo vai tratar sobre os pães da proposição. E a terceira parte que esse capítulo vai nos apresentar, ou vai relatar o assunto, vai falar do verso de número 10 ao verso de número 23, que fala, que relata acerca do pecado e do seu castigo. Mas hoje, segundo a permissão de Deus, nós estamos apoiados na primeira parte, que vai do verso de número 1 ao versículo de número 4, aonde se trata, fala e relata acerca do castiçal de ouro, ou acerca do candelabro. A verdade é uma só. Quando nós falamos sobre o castiçal de ouro ou candelabro, a proposta que hoje é muito simples, a proposta que hoje delegada por Deus à nossa vida, a proposta que é muito simples, é entender de uma vez por todas, é compreender de uma vez por todas, que nós como igreja do Senhor, eu preciso que você entenda, eu repito, que nós como igreja do Senhor, nós somos o castiçal de Deus aqui na terra. Eu preciso que você entenda e receba essa simples verdade, mas é uma verdade. Nós como igreja de Cristo, nós somos o castiçal de Deus. Nós temos base bíblica sobre isso, e para falar isso, quando os irmãos abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 20, uma das revelações que João recebe está nesse texto, aonde a palavra de Deus diz em Apocalipse 1 e 20, que João recebe a revelação. E a revelação é das 7 estrelas e também dos 7 castiçais, aonde a revelação das 7 estrelas eram 7 anjos, e as 7 ou 7 castiçais eram as 7 igrejas. Então nós entendemos que nós como igreja, nós somos o castiçal de Deus. E quantos podem dizer amém por essa verdade? Agora, se nós somos a igreja ou o castiçal de Deus, eu preciso dizer algo muito simples, porém de uma grande valia e de muita veracidade. Eu preciso dizer, se nós somos o castiçal de Deus, eu preciso dizer que nós temos a obrigação, se nós entendermos que nós somos o castiçal de Deus, nós temos a obrigação de reluzir a luz de Cristo. Nós temos a obrigação de reluzir a luz de Cristo. Eu vou repetir isso aqui, porque nós temos a obrigação de reluzir a luz de Cristo. Quantos podem glorificar a majestade de Deus? Se nós então somos este castiçal e não tivemos o brilho para reluzir, a verdade é uma só, não há diferença nenhuma entre a nossa vida e aqueles que estão no mundo. É por isso que o seu papel, o meu papel como castiçal de Deus, é brilhar e reluzir a majestade de Deus. Tem alguém que pode glorificar ao Senhor? Aleluia! A verdade é uma só,
A igreja, ela só tem uma finalidade, e qual é a finalidade? É reluzir, é reluzir, é reluzir. A finalidade da igreja é reluzir, é reluzir. A finalidade da igreja não é outra a não ser reluzir a presença e o evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Agora, quando nós falamos, igreja, por favor, quando nós falamos de castiçal de Deus, ou castiçal de ouro, eu vou chegar lá, mas a verdade é uma só. Nós precisamos entender ou aprender como ter um brilho de excelência. Nós precisamos compreender e aprender como ter um brilho de excelência. E além do mais, além de ter um brilho de excelência, precisamos aprender a manter a luz acesa do castiçal, porque Deus é tão maravilhoso que Ele não quer só um brilho de excelência. Deus quer um brilho de excelência, mas Ele também quer que esse brilho dure continuamente. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar, nós vamos aprender de como ter um brilho de excelência e como manter o castiçal aceso. Eu preciso que você receba, eu preciso que você entenda, mas Deus é tão maravilhoso que Deus, através da sua palavra, Ele vai nos ensinar a ter um brilho de excelência, Ele vai nos ensinar a manter o castiçal aceso. E a primeira coisa que precisamos entender e aprender para manter o castiçal aceso e ter um brilho de excelência, está na Bíblia, capítulo 24, aonde nós lemos, versículo de número 2. Observa que parece algo simples, mas não é. A palavra de Deus diz que a primeira coisa para ter um brilho de excelência e manter a luz do castiçal acesa, olha o que diz o texto, quando Deus disse a Moisés: e falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena os filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro. Aleluia! A primeira coisa para ter um brilho de excelência é colocar azeite de oliveira puro. Quantos estão entendendo o que Deus quer falar conosco aqui essa noite? Não tem como manter um brilho de excelência com qualquer óleo. A precisão de Deus é tão maravilhosa que o erro de muita gente é querer acender o castiçal com qualquer óleo, querendo até colocar óleo de soja. Deus nos usa para dizer: ei, para ter um brilho de excelência, tem que ser azeite da oliveira puro. Relemanda, xerebedegaia. Aleluia. É tão lindo quando a sintonia de Deus está ligada. Hoje amanheci o dia em casa, 5h40, pastor Isaac, e quando eu olhei a tela do meu telefone, estava escrito assim: alimentos que são mais falsificados em todo o mundo. E eu olhei a categoria, e falei: mas que mistério é esse? E eu comecei a ler ali os alimentos que são mais falsificados do mundo. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que vai ter peixe,
é um dos alimentos mais falsificados do mundo. Você vai ver café, mel, vai ver até canela, mas em cima, no topo, está escrito azeite de oliva. É o alimento mais falsificado do mundo. É por isso que Deus nos deu essa palavra dizendo: ei, quem está colocando qualquer óleo pode enganar aqui embaixo, mas o olho lá em cima sabe quem é e quem ele manda. A minha oração é dizer: Senhor, abre a cachoeira de azeite sobre nós aqui, essa leca. Quantos querem, levanta a sua mão, por favor. Porque pode enganar aqui, mas Deus sabe quem tem o azeite puro. Deus sabe quem não é, quem faz e quem não faz. Ele sabe. Tem alguém aqui que pode dar glória. Teve um dia, olha onde Deus está me levando. Teve um dia, pastor Isaac, teve um dia. Eu cheguei no mercado, eu e a minha esposa, a Sandrinha. Peguei uma cestinha, ela foi para um lado, eu fui para o outro. Passei em frente ao lugar que vende azeite. Aí eu olhei e eu falei: vai estar barato demais. Peguei um vidrinho, coloquei na cestinha. Quando a irmã Sandra virou o corredor, ela já escaneou a cesta. Ela já olhou a cesta e disse: comprou azeite? Eu falei: mas está tão barato. Ela falou: quanto que tá? Eu falei o preço. Ela falou: chuta que é laço. Eu falei: por quê? Ela falou: por esse preço? Deixa eu ver. Quando ela pegou o vidro e disse: lê o que está escrito. Eu olhei e estava escrito: acho que é óleo composto não sei do que. Eu disse: ei, mas parece. O vidro é bonito. Eu achei que era, mas não é. Mas o nosso Deus sabe se é composto ou se é azeite puro de oliveira. Quem pode dar glória? O papel da igreja é reluzir e ter um brilho de excelência. Mas não adianta, se não tiver azeite puro, não tem como brilhar a majestade dele. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deixa eu correr. Jesus Cristo mesmo era enfático em dizer, Mateus 5,14: vós sois a luz do... Teve um dia, João 9,5, Jesus Cristo disse: ei, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando Jesus é ascendido aos céus, por favor, o papel de brilhar é meu, é seu, como o castiçal de Deus aqui na terra. O nosso papel é de brilhar, o nosso papel é de brilhar, e só para envergonhar o inferno. Tem alguém que pode glorificar a majestade desse Deus aqui? Tem ou não tem? Aleluia. Guarda isso, por favor. A primeira coisa que precisamos para ter um brilho de excelência, obreiros, primeiro é ter azeite puro da oliveira. Não que esqueça. Segunda coisa, eu vou pegar pesado. A segunda coisa que precisamos ter para ter um brilho de excelência e manter o castiçal aceso. Por favor, pegue isso aqui. A segunda coisa é manter e ter a comunhão com aquele que vive e reina para todo sempre. Eu vou repetir isso aqui.
Não tem como ter um brilho de excelência e não tem como manter o castiçal aceso se não tiver comunhão com Cristo. É Bíblia. Nós estamos aqui numa tipificação de castiçal. Não tem como ter um brilho se não tiver ligado nele. É Bíblia. Não tem como, é impossível. Eu vou ter que falar. Se quiser ler, abra sua Bíblia em Zacarias, por favor, capítulo 4. Deixa eu falar enquanto você procura. Teve um dia, pastor Isaac, por favor, quem está ligado, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Teve um dia que em uma das visões de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 começa: e o anjo que falava comigo me despertou. Como o homem é despertado do seu sono. Aleluia. E o anjo me disse: o que você vê? E eu disse, primeiro, por favor, quem está ligado pega. E eu disse: eu vejo um castiçal de ouro. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Parece que o anjo diz: o que mais, Zacarias, que você vê? Segundo, eu vejo um vaso cheio de azeite. E o que mais, Zacarias, o que você vê? Eu vejo 7 lâmpadas acesas, oh glória. Agora para finalizar, por favor. Você vê mais alguma coisa, Zacarias? Versículo 3. Eu vejo por cima do castiçal, por cima do vaso, por cima das lâmpadas. O que você vê? Eu vejo 2 oliveiras. Eu vejo 2 oliveiras. Pode ter castiçal, pode ter azeite, vaso e lâmpada, mas tem que ter a oliveira. Aleluia. Detalhe, aqui dá uma pregação, pastor Isaac. Detalhe, a oliveira está na Bíblia. A oliveira está por? Mais um detalhe: não era só uma oliveira, era 2 oliveiras. Pode ter castiçal, pode ter vaso, pode ter azeite, pode ter lâmpada, mas sempre tem que ter mais oliveira. Tem que ter mais oliveira do que vaso. Tem que ter mais oliveira do que castiçal. Tem que ter mais oliveira do que lâmpada. Quantos podem glorificar a oliveira verdadeira? Aleluia. Aleluia. Não se esqueça, para ter um brilho de excelência, o castiçal precisa estar emaranhado na oliveira. Para ter um brilho de excelência, o vaso precisa estar ligado na oliveira. A lâmpada precisa estar ligada na oliveira. Oh glória! Oh glória! Eu sei que aqui tem vaso, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem azeite, tem ou não tem? Quem é castiçal? É ou não é? É ou não é? Mas nunca se esqueça, para ter um brilho de excelência, a oliveira tem que estar por cima. A oliveira tem que estar por cima. Aleluia. E agora, caminho para o final. Mas o foco é aprender de como manter ou como ter um brilho de excelência. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Aleluia. Primeira coisa, é preciso ter azeite puro. Segundo, precisa estar ligado na oliveira. Terceiro, acho que eu vou pegar pesado, mas eu tenho que falar. Terceiro,
Terceiro. Para manter um brilho de excelência, para manter o castiçal aceso, é preciso manter e ter comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Uns com os outros. É Bíblia, uns com os outros. Se não tiver comunhão com o outro, pode até achar que está com azeite e está brilhando, mas desculpa a expressão, está mais apagado do que chinelo de andarilho. Não tem brilho nenhum. Se não tiver comunhão, não tem brilho nenhum. Eu vou repetir: se não tiver comunhão, não tem brilho nenhum. É preciso ter comunhão. Eu vou para a Bíblia. Nós estamos no castiçal. Você lembra, por favor, isso que eu faço questão de ler. Abra a Bíblia, Êxodo 25, vamos ler. Êxodo 25. Êxodo 25. Aleluia, eu estou dentro do horário, vou ler. Entenda isso, em nome de Jesus, entenda isso. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 25 do livro de Êxodo. Eu não vou falar onde é, mas daqui a pouco eu falo. Escuta isso. Deus disse a Moisés: Moisés, você vai fazer um castiçal de ouro. Por favor, observe isso aqui, atente isso aqui. Eu já vou falar onde está aí. Eu sei que os irmãos estão caçando aí, glória a Deus por isso. Mas Deus disse a Moisés: faça ou farás um castiçal de ouro. Se você observar nesse castiçal, Deus vai dando orientações para Moisés. E Deus também disse assim, pastor Ednei: nesse castiçal você coloca, você vai ver aí, coloca flores, coloca maçã, coloca 3 cálices de cada lado, coloca também amêndoas, coloca hastes, tudo de ouro batido, sem emenda. Estou sentindo a presença de Deus. Só que quando Deus disse para Moisés: coloca flor, coloca maçã, coloca amêndoa, coloca cálice, coloca e faz uma peça bonita. Olha o verso de número 36 do capítulo 25. Por favor, eu encerro aqui agora. Deus disse a Moisés: as suas maçãs, as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça. Posso melhorar isso aqui? Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, pode ter maçã, pode ter amêndoa, pode ter flor no castiçal, pode ter cálice no castiçal, mas nunca se esqueça de uma coisa, Moisés: tudo vira uma peça só. Enquanto eu prego, tem um que pastoreia, tem um que liga o som, tem um que limpa a igreja, tem um que pega água, tem um que evangeliza. Mas nunca se esqueça, no castiçal é uma peça só. Alemanda carabaia. Quem pode glorificar a majestade de Deus? Resume isso aqui agora. Nunca se esqueça que não tem ninguém melhor do que ninguém.
tudo é uma peça só, tudo é uma peça só. Quem pode glorificar a majestade de Deus? Deus abençoe, pastor Isaac.